Salve, salve! Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre HTML. Se você não é inscrito nesse canal, deixa sua inscrição, curte agora. Meu nome é Breno. Estamos aqui para mais um vídeo. Sem muita enrolação, eu quero falar neste vídeo sobre o que é HTML e depois a gente vai fazer uma série sobre as principais tags HTML, certo? Então se inscreve aí no canal porque aqui a gente tem vídeo de tecnologia sempre. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Primeiramente, eu quero compartilhar aqui a tela do meu computador, que eu criei um pequeno scriptzinho para ajudar a gente aqui. Então, vamos fazer o seguinte, deixa eu mudar aqui a minha tela. Legal, você está me vendo de um lado, e aqui do outro a gente está vendo conteúdo. Vamos começar com o seguinte, com a seguinte pergunta. O que é HTML? Bom, HTML é um tipo de documento, certo? Eu pensei, ao criar o roteiro desse vídeo, em explicar um pouco sobre a história do HTML, mas eu decidi que não, é mais fácil eu falar na prática o que é o HTML. A história é super bacana, foi criada por um cara chamado Tim Berners-Lee, é bem legal. Eu acho que super incentivo, na verdade, posteriormente você dá uma pesquisada, mas aqui a gente vai falar sobre uma coisa mais prática, ok? Então assim, o que é HTML? É um tipo de documento. Aqui, se você ver no meu computador, tenho 3 documentos como exemplo. Então, por exemplo, quando a gente fala de um MP3, aquele arquivozinho que tem um ponto .mp3 no final, é uma música, certo? Não necessariamente uma música, pode ser um arquivo de voz, pode ser uma gravação, sei lá, de qualquer outra coisa. Então, não necessariamente é uma música, é um arquivo de áudio. E um JPEG? O que é um JPEG? Normalmente uma foto, uma imagem, né? Então, foto, imagem, dentre outras coisas. E o que é um docx, por exemplo? Um docx é, normalmente, né? Na verdade, é o arquivo de extensão do Microsoft Word. Então, quando você cria um texto no Word lá, você normalmente tem ali um docx, ali, um documento de texto. Legal. E a web? O que é um arquivo? O que você baixa ali quando você entra no site? Porque eu não sei se você sabe, quando você acessa um site pelo Google, o navegador baixa aquele site ali localmente para você enxergar. Eu vou mostrar isso posteriormente, mas o arquivo que é baixado no seu navegador, onde você enxerga ali, que você vê, o que é? É um formato HTML. Então, vamos lá, vamos direto para o exemplo aqui. Certo? Aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos acessar um site, vamos deixar aqui no modo de inspecionar elemento, né, que é um modo de desenvolvedor aqui do Google Chrome. E eu quero colocar aqui na parte de rede, para você ver. Olha só que interessante, na hora que a gente acessar um site, por exemplo, o YouTube, olha o que vai acontecer. Se você observar, olha só as coisas que são baixadas aqui no cantinho, ó. Tudo isso são arquivos. Dentre esses arquivos, tem um arquivo HTML, tem um arquivo com todo esse documento aqui que a gente está vendo, tá? Porque por mais que tem vídeos e tal, é bem difícil assimilar isso com um documento simples. Aqui são informações, né? Tá vendo uma informação de escrito música com base no seu gosto, blá, blá, blá. Tudo isso aqui são textos, são baixados, tudo isso aqui é baixado para o seu navegador interpretar. E, no fim, isso aqui é um HTML. Então, o que é o HTML? Justamente o que o seu navegador interpreta. Da mesma forma que tem até outra parte aqui da explicação. Da mesma forma que a gente tem ali no Windows Media Player, para os mais antigos vai saber o que eu estou falando, tinha aquele reprodutor de MP3, da mesma forma que você tem o visualizador de fotos no Mac, no Windows, você consegue executar um JPEG, você tem o Microsoft Word que consegue entender o que é um docx. Quem que entende o HTML? Chrome, Edge, Safari, Firefox e etc. Todos os navegadores que você conhece por aí. Então a gente já entendeu que HTML ele é um tipo de documento, certo? E esse documento é interpretado pelo navegador. Então agora a gente vai falar como a gente faz para criar um documento HTML e editá-lo. Como que a gente vai fazer para criar e editar um HTML? Quero fazer isso na prática aqui com você. Então vamos fazer o seguinte. Eu tenho um arquivozinho aqui que eu coloquei um texto que eu peguei do Wikipedia, escrito aqui o que é um conto. É um texto bem simples que eu achei aqui só para exemplificar mesmo. Vamos usar ele como exemplo, tá? Então, como é que a gente vai começar? Vamos criar aqui, né, dentro da raiz dessa pasta, né? Eu estou usando aqui o Visual Studio Code, se você não sabe. Tem um vídeo, inclusive, aqui no canal explicando como você instalar esses programas. Depois dá uma olhadinha. Vamos criar aqui um arquivo que vai se chamar o seguinte. O que é um conto.html. Legal. Isso aqui é um documento de HTML. Vou dar até um Enter aqui para criar. Deu até um íconezinho aqui para mim. Então, seria o equivalente ao ter outro documento aqui, por exemplo. .docx, que seria o documento do Word. Eu posso abrir isso aqui no Word, por exemplo, e começar a editar. O HTML é um documento também. Legal. Vamos pegar esse texto aqui agora e colar aqui. Show de bola. O que eu quero fazer? A gente já sabe que o HTML ele é reproduzido pelo navegador. Então eu quero pegar esse documento aqui e colocar no meu navegador. Vamos ver o que vai acontecer.
Vou salvar, né? Toda vez que tiver uma bolinha aqui, porque ainda não foi salvo. Vou copiar aqui o diretório desse documento e vou lá para o navegador. Vamos colar ele e ver o que vai acontecer. Opa, não peguei ainda. Eu copiei o negócio errado. Aí. Olha só que interessante. Olha como é que ficou o meu texto. Eu vou fechar isso aqui agora que eu não estou usando. Ficou uma bagunça. Quando você olha aqui no editor, a gente tem até uma noção assim, né, do que está acontecendo. Então a gente sabe que aqui é um título e a gente sabe que essa parte de baixo são os parágrafos, os textos e tal. Só que quando a gente vai para o navegador fica uma completa bagunça. Por quê? Porque a gente, por mais que criou aqui um documento que o navegador entende, a gente não usou as tags HTML. E agora a gente vai entrar num outro ponto do HTML. A gente já sabe o que ele é, mas a gente vai aprender a usar. Da mesma forma que quando você abre um Word ali, você tem as ferramentas do Word para você deixar um texto negrito, falar o que é o título, mudar a fonte, etc. Aqui no HTML a gente também tem uma forma, uma maneira de editar o texto, de editar ali a página. E a gente vai começar a fazer isso agora. Eu não vou explicar aqui várias tags HTML, eu não quero me aprofundar aqui nesse assunto. Vamos fazer uma série, como eu falei, com vários vídeos sobre várias tags, sobre grupos de tags, na verdade, sobre como trabalhar com texto, com listas, com tabela. Mas nesse vídeo aqui eu vou usar só algumas tags bem simples para você entender aqui mais ou menos já como é que funciona o HTML. Então, antes de mais nada, tem uma estrutura básica da básica que é você criar uma tag HTML para colocar o conteúdo dentro, tá? Existe uma estrutura até um pouquinho maior, mais elaborada. Não vou falar disso agora, eu quero só realmente criar uma tagzinha em cima, uma tagzinha embaixo, que é o que vai definir que o conteúdo que está dentro desse arquivo, de fato, é um HTML. Eu preciso disso. Se eu não tiver isso, eu estou cometendo um erro aqui no meu documento. Então vamos fazer o seguinte. Como é que é uma tag, né? Existe uma tag HTML, eu acabei de falar. Isso aqui é uma tag, vamos dizer assim. Mas eu preciso de colocar alguns elementos especiais para declarar que isso aqui de fato é uma tag. Para que eu possa fazer isso, eu tenho que abrir aqui um sinal de menor e um sinal de maior. O meu editor de código, Visual Studio Code, se você não tem, procura o vídeo de instalação de ambiente aqui. Ele já completou para mim, fechando a tag, né? Mas é basicamente isso. Eu vou dar até um Enter aqui para ficar mais fácil. Isso aqui é uma tag HTML, tá? É uma tag HTML do HTML, literalmente. Porque tem outras tags. Então, por exemplo, existe uma tag que se chama H1. Essa tag aqui é a tag que define que uma parte do conteúdo aqui é o título. Então, nesse caso, o que a gente poderia colocar dentro desse H1, né? Sugestivo, vamos deixar aqui por enquanto desse jeito. Mas o que eu acabei de falar, que todo o conteúdo do HTML precisa estar dentro das tags HTML. Vamos tirar tudo isso aqui de fora e colocar dentro. Show de bola, a gente já tem aqui todo o conteúdo dentro da tag HTML. Então, legal. Antes de eu usar esse H1, vou tirar ele por enquanto aqui. Quero atualizar aqui o meu navegador para ver se vai ter alguma diferença. Eu salvei o documento, atualizei, mas a gente não vê nenhuma diferença. Pra gente, aqui, visivelmente não tem diferença, mas já fizemos um passo muito importante. Colocamos o conteúdo dentro do HTML e o nosso navegador ele entende isso de uma outra forma, tá? Para ficar até um pouco mais simples para você, as tags HTML são muito importantes até para o buscador. Então, por exemplo, quando o Google está procurando sites pelo mundo, nos servidores do mundo aí pela internet, ele vai entrar no site e ele vai usar as tags HTML ali para elencar o que é o conteúdo. Então, por exemplo, isso aqui é um título. Se esse título não estiver com uma tag adequada, provavelmente o Google vai passar por esse texto e não vai entender ele muito bem. E talvez não vai trazer o resultado esperado, não vai trazer esse site quando uma pessoa pesquisar, tá? Então é muito importante usar as tags por mais que ela não pareça ali, no primeiro momento, surtir um efeito. Então, como eu falei, existe uma tag que chama H1, que ela é bem sugestiva, né? Para onde a gente vai usar, a gente vai colocar, obviamente, aqui para esse título, que é um conto. Então, vamos gerar aqui a nossa tag, copiar esse título, colocar aqui. Legal. Bora dar um Ctrl S aqui, Ctrl S, né? Ou Command S no Mac, é para você salvar o documento no Visual Studio Code. Vamos atualizar aqui no navegador. Olha que doideira. Aqui a gente tem uma representação visual do que aconteceu. Aqui está o que é um conto, bem grande ali, já deixa bem claro que é o título. Então, você já começou a perceber que realmente as tags elas têm influência agora na aparência também. Existe uma coisa que a gente chama aqui na programação, né, que é a indentação. Eu vou fazer isso agora, que é meio que dizer quem manda e quem aqui. Então, por exemplo, dei uma jogadinha do conteúdo para lá, para dizer que esse conteúdo aqui de dentro, ela pertence ao pai, né? No caso, ao HTML. Legal. Aqui a gente tem mais algum conteúdo e eu quero mostrar mais algumas poucas tags para que
dê essa boa clareada aqui sobre como usar a ferramenta, como usar as ferramentas do HTML, né? Então, vamos separar esse conteúdo aqui em alguns parágrafos. Então, vou separar aqui de uma forma aleatória, quebrar umas linhas aqui, para a gente ter alguns parágrafos. Então, quebrei essa, vou quebrar essa aqui também, e vou quebrar mais uma. Deixa eu ver se eu consigo achar mais um lugar. Eu acho que não. Tá ótimo, deixa assim mesmo, vamos colocar aqui os parágrafos. E vamos ver qual que vai ser a representação visual. Por exemplo, se eu atualizar aqui, ó, salvei e atualizei, nada acontece. Isso aqui ele não quebra a linha, né? Aparentemente no código quebrou, mas o navegador não entende que quebrou. Mas se a gente colocar algumas tags para dizer que cada um desse aqui é um parágrafo, então a gente vai ver de fato as quebras. Então vamos criar aqui um parágrafo. Qual é a tag? Como é que abre uma tag? Faz isso aqui. Qual é a tag que a gente tem que usar para criar um parágrafo dentro do HTML? A tag P. Essa tag representa um parágrafo dentro do HTML. O que a gente tem que fazer? Fechar a tag, certo? O navegador, o Visual Studio Visual Studio Code já fechou aqui para mim, mas, né, se fosse outro lugar eu teria que fechar na mão. Legal. Aqui eu abri e fechei uma tag P. O que eu vou fazer? Vou pegar esse trecho aqui de código e vou pôr dentro dessa tag P. Legal. Vamos dar um Ctrl S aqui, vamos atualizar para ver o que vai acontecer. Olha que interessante, quebrou a linha, né? Ele está representando ali um parágrafo. Beleza. Sabemos que tem outros parágrafos, então vamos colocar mais tags P's aqui. Criei mais uma, vamos pegar esse texto aqui e jogar aqui dentro. Bora criar mais uma. Mais uma tag, pega esse outro texto aqui e cola aqui dentro. Agora eu quero indentar, para deixar tudo organizadinho, bonitinho. Fica mais bonito visualmente, né? O Visual Studio Code, ele coloca essas linhas aqui para representar, fica bom pra caramba também. Então, bora ver aqui no nosso navegador o que aconteceu. Opa, nada, porque eu não atualizei ainda. Não salvei, agora eu salvei. Bora ver. Aí, ó, quebrou em mais linhas. Olha que interessante. Para ficar mais fácil aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou reduzir o navegador aqui, o tamanho dele, para ficar um pouco mais fácil para você ver. Olha que interessante. A gente quebrou. Então, por exemplo, se eu der vários Ctrl Zs aqui, ó, e a gente vê como estava antes, e atualizar, olha só a diferença que deu só de colocar pouquíssimas tags HTML. Imagina quando a gente vai trabalhando esse documento, o que vira. Né? Claro que o site, o sistema, o que você vê pela internet não é só HTML, tem outras coisas, tem CSS, que é o que dá a roupagem, dá a cara pro documento, tem o JavaScript, que é o que dá o comportamento, né? Mas se a gente, quanto mais tags HTML a gente usa, mais a gente vai se aproximando do resultado que a gente quer. Então, o sistema super complexo que você vê por aí, imagina a quantidade de tags que eles não utilizaram ali para deixar da forma correta, né? Vamos voltar da forma que estava aqui, já formatadinho. Show, legal pra caramba. Vamos usar mais uma tag só para fechar aqui esse assunto. De o que é as ferramentas, o que são as tags HTML. Existe uma tag que se chama A, é uma tag A. Ela serve para você declarar um link dentro do documento. Então, como é que ela funciona? A gente cria uma tag A aqui, abre e fecha. Legal. Vamos pensar que a gente quer colocar nesse trecho aqui, ó, numa coronida, um link. Um link é onde quando a pessoa clicar, ela vai parar lá no Google. Vamos pegar essa tag aqui, vamos jogar ela aqui dentro, ó. Legal, joguei um pouquinho antes. Agora vamos pegar esse texto aqui e jogar dentro da tag. Vamos dar um Ctrl S, vamos lá no navegador e atualizar. Não aconteceu nada. Por quê? Porque a gente ainda não colocou qual é o destino. Quando a gente colocar o destino, você vai ver que vai ter uma aparência diferente. Como é que eu faço para pôr o destino aqui? Tem uma parte dessa tag que se chama href e a gente coloca aqui exatamente para onde a gente quer ir. Então, href igual, abre e fecha aspas, e coloca o endereço https://google.com. Aqui eu estou colocando o endereço do Google. Ao colocar isso aqui, quando a gente atualizar aqui de novo, olha só, mudou. Agora tem uma corzinha aqui, o trecho do texto que eu coloquei essa tag. Então, se eu clicar aqui, ele vai abrir para mim a tela do Google. Super legal. E tem até outras coisas que a gente pode colocar nessa tag. Eu posso pôr uma outra propriedade aqui que se chama target e eu coloco underline blank, igual apareceu ali para mim. Na hora que eu der um Ctrl S e atualizar, quando eu clicar aqui na tag, ela vai abrir em outra aba. Se você reparar, ela já não abriu mais na mesma aba, ela abriu em outra. Então, a gente usou algumas tags aqui para representar as ferramentas que o HTML nos proporciona. Deixa eu deixar me aparecer aqui de novo. Então, aqui você conseguiu perceber as ferramentas que o HTML tem para a gente ir trabalhando. Existem muitas tags, existem por volta de 140 tags, mais ou menos, se eu não me engano, que servem para você
deixar o documento exatamente como você quer. Então, quando você pensa num site, nossa, eu pensei em criar um sistema assim, assim, assado, ou um site, estou criando um freela, um site para uma empresa, você vai ter o layout daquele site, né? Normalmente é uma outra pessoa que vai criar esse layout para você, o designer. E aí você, como desenvolvedor, como desenvolvedora, vai ter que parar e pensar, bom, quais tags HTML eu vou usar aqui em cada parte, né? Novamente, o HTML é uma parte. Tem um outro cara que se chama CSS. Eu vou ter um vídeo aqui. Se você estiver vendo esse vídeo mais pra frente, você provavelmente só dá uma pesquisada que você vai encontrar aqui no canal. Se não, espera só mais um pouquinho que eu vou colocar um vídeo específico falando sobre CSS e vou também ter uma série de vídeos com as principais propriedades CSS para você aprender pra caramba e conseguir construir várias coisas legais. Mas voltando aqui sobre o que é o HTML e o CSS é uma parte muito importante que é o que dá a cara, a roupa do site, né? Ela dá roupagem, a aparência. E tem o JavaScript também que dá o comportamento. Então, por exemplo, quando você clica em um lugar e você quer digitar algumas coisas num campo e mandar esses dados para algum lugar, você precisa do JavaScript. Porque só o HTML dá para fazer esse esquema aqui que você viu, mas você não consegue fazer um site somente com HTML. Mas essas tags, elas são super importantes, você precisa aprender. Não tem como fazer um site, um sistema sem saber sobre isso, tá? E antes de fechar aqui, para fechar com chave de ouro, na verdade, eu queria mostrar o primeiro site da web, como é que ele funcionava. Eu acho que é super interessante mostrar isso, olha só. Vamos pegar aqui, voltar, abrir o navegador. Eu vou escrever aqui no Google, acho que é First HTML Page, e vamos encontrar um link aqui, ó. Eu tinha achado esse link aqui na internet e é bem interessante. Aqui é o primeiro site que foi criado na web. Olha só que interessante. Isso aqui nos anos 90, tá? Quando a internet começou a emergir mesmo. Era assim que era a internet. Hoje você acessa aí bonitão, bonitona, o YouTube, começa a ver um monte de vídeo lá, não sei o que, e abre o Instagram, Facebook. Fih, antigamente era isso aqui, ó. O site era isso. Era um documento ali que era a forma que as pessoas compartilhavam artigos, documentos, projetos, enfim, todo tipo de texto, né? Não tinha, nessa época não tinha vídeo, não tinha coisas muito complexas, mas imagina só a tecnologia de você poder compartilhar conteúdo pela internet, pelo mundo inteiro. Né? Isso aqui era demais nos anos 90, mas era basicamente isso. Depois surgiu o CSS, que é o CSS que vai dar cara pra isso aqui. Isso aqui é um negócio preto aqui com uns links aleatórios e tal, bonitinho. Né? Bonitinho no sentido, dá pra você entender, só que quando você põe o CSS, aí que vira isso aqui, ó. Quando você acessa o YouTube, você fala, caramba, como é que isso aqui é feito? Meu, aqui tem muito CSS, aqui tem muito JavaScript, são coisas que você vai aprender adoidado aqui no canal. Acompanhe os vídeos que você vai aprender várias coisas super legais sobre CSS e JavaScript para criar sistemas complexos como esses. Mas a web começou desse jeito, com HTML só, bem simples, e é isso que você acabou de aprender aqui. Se você estivesse nos anos 90, você seria uma pessoa que estaria à frente aí de uma boa parte da população, sabendo como é que você constrói um documento em HTML para colocar na web. Legal? Era basicamente isso que a gente tinha para falar nesse vídeo. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. Espere mais um pouco, porque nos próximos vídeos a gente vai falar sobre as tags mais legais para editar um texto, para trabalhar com listas, com tabelas, e depois a gente vai entrar no CSS, JavaScript. Então acompanha para você se tornar um desenvolvedor ou uma desenvolvedora super completo. Fechado? É isso aí, tamo junto e até a próxima.